Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você crê? Este é um dos versículos mais importantes das Escrituras Sagradas. Porque se você não crê em Gênesis 1, 1, como você confiará em todos os demais versículos da Bíblia Sagrada? Gênesis 1, 1, para lembrá-lo, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo isso aqui que nós estamos observando não pode ter acontecido do nada, do acaso. Temos sim um Criador, um Deus todo-poderoso que criou todas essas coisas, todas essas maravilhas que nós estamos vendo aqui em todos os demais lugares espalhados por este mundo afora. Você e eu também fomos criados por Deus. Nós somos obras da criação do Senhor. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele diz o seguinte, Gênesis 1, versículo 27. 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, meus irmãos e amigos, nós também fomos criados de uma forma especial por Deus. Como nós acabamos aqui de ler, Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Nós podemos também observar que tudo isso que nós estamos vendo, que tudo que nossos olhos conseguem enxergar nesse mundo, que é a criação de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? E olha também o versículo 24, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a Bíblia é bem clara para nós. O salmista Davi escreveu aqui: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que habitam nele. Então nós devemos crer, meus amados irmãos, que nós somos criação de Deus e que tudo isso que nós observamos na natureza, em todos os demais lugares, é criação de Deus. Se você quiser ler mais sobre a criação de Deus, leia lá Gênesis, nos seus 2 primeiros capítulos, onde a Bíblia nos ensina que Deus foi criando cada coisa com o poder da sua palavra e nos criou com as suas próprias mãos. Agora, se você não crê que Deus criou todas as coisas, como você irá crer nos demais registros da Bíblia Sagrada? Como no Velho Testamento, por exemplo, a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva, você pode ler lá em Gênesis, no seu capítulo 3. A história de Noé e a arca, uma história que desde pequenininho nós ouvimos, do dilúvio, daquela arca enorme criada por Noé para salvar ele e a sua família. Vou ler para os irmãos Gênesis 7, versículo 23, que diz assim, ó: e assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até às aves dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam, ou seja, a sua família e os animais que entraram na arca. E no versículo 24 ele diz: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Também, meus irmãos, se você não crê que Deus criou todas as coisas, como você crerá que os israelitas, liderados por Moisés, fugindo do exército egípcio, passou em seco
por aquele mar vermelho, sem nenhum dolo, sem nenhuma dificuldade, porque Deus abriu aquele enorme mar para que os israelitas passassem. Leia também sobre isso lá em Êxodo, no seu capítulo 14. Josué e o povo, assim que Moisés partiu, que Deus o recolheu, Moisés assumiu a liderança do povo de Israel e tomou posse da terra prometida, ele e o povo que estavam com ele. Eu quero ler para vocês Josué, no seu capítulo 11, versículo 23, que diz o seguinte. Josué, capítulo 11, versículo 23. E assim Josué tomou toda essa terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme suas tribos, e a terra repousou da guerra. Então, meus irmãos, como nós creremos nisso, se nós não cremos que Deus criou todas as coisas, não cremos em Gênesis 1:1. E também, meus irmãos, tantos outros personagens bíblicos, homens de Deus, usados grandemente por Deus para fazer a obra de Deus ainda no Antigo Testamento. Cito aqui alguns deles: Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Enoque, Daniel, Isaías, Jeremias, Jonas, Jó e tantos outros homens utilizados por Deus para fazer a obra que Deus tinha determinado para aquele povo. E a partir do Novo Testamento, quando a Bíblia relata, primeiro, que Deus se tornou homem, deixando toda a sua glória, vindo a este mundo para nos trazer a salvação. Veja João no seu capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está aí João registrando que Deus deixou toda a sua glória e veio a este mundo na figura do seu Filho Jesus para nos trazer a salvação, para nos dar acesso a Ele, a Deus novamente e para a nossa vida eterna. E também, meus amados irmãos e amigos, o nascimento virginal de Cristo sem a concepção carnal. Você pode ler lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, onde o anjo fala com Maria que o Espírito Santo que desceria para que ela ficasse grávida através do Espírito Santo de Deus. Não houve ali concepção carnal e foi o próprio Deus que veio no ventre de Maria para trazer Jesus ao mundo. Outra coisa, meus irmãos, todo o ministério terreno de Jesus, registrado nas Escrituras Sagradas, onde Jesus exortou, ensinou, curou, expulsou demônios, ressuscitou mortos e pregou que era chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Que maravilha, irmãos! Também a sua morte e a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, quando ele cumpriu o seu ministério aqui na terra e voltou para o seu Pai. E a Bíblia diz que hoje ele está à destra de Deus intercedendo por nós. A vinda do Espírito Santo, onde lá em Pentecostes o Espírito Santo desceu primeiro nos discípulos, nos apóstolos e hoje em todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, entregam suas vidas a Jesus Cristo. A vida e o trabalho dos apóstolos que deram continuidade ao trabalho de Jesus, a instituição da igreja de Jesus, também registrado lá a partir de Atos, e todo o ensino sobre como adquirir a vida eterna. Tudo isso registrado, meus irmãos, na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos e amigos, para finalizar essa palavra vinda do coração do Senhor para a sua vida, para a minha vida, quero dizer para vocês que tudo isso que nós já falamos
necessita de uma ação, de uma atitude nossa, que se inicia lá em Gênesis 1:1. O crer. Ter a verdadeira fé que a Bíblia, escrita por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. A fé, meus irmãos e queridos amigos, é essencial na vida cristã. Ter fé significa crer em Gênesis 1:1, crer em toda a Bíblia, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, é crer que Ele entregou a sua vida para nos dar a salvação. E crer também, meus irmãos, que Ele virá uma segunda vez, aí sim, para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que pela fé confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que entregaram as suas vidas a Cristo, passaram a viver conforme os mandamentos da palavra do Senhor. Ele virá, meus irmãos, tenha certeza disso, porque está registrado na Escritura Sagrada. Mas para isso, para que você e eu possamos estar com Jesus, ir com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja, nós precisamos, irmãos, amigos, entregar os seus pecados, os nossos pecados a Jesus, entender que somos pecadores, entender que precisamos de um Salvador, entender que sem Jesus nós não conseguiremos alcançar a vida eterna, porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Creia nisso, creia nesse universo maravilhoso que foi criado por Deus e que somente Ele, somente Jesus pode lhe dar a salvação. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por este mundo maravilhoso que o Senhor nos deu para nós vivermos nessa terra. Mas sabemos, Pai, que na eternidade será muito, mas muito melhor do que tudo isso, porque metade da glória celeste não foi contada a nós, os mortais. E muito obrigado, Deus, por ter enviado Jesus para pagar pelos nossos pecados. Muito obrigado por cuidar de nós, Pai. Eu peço ao Senhor pelos meus irmãos, pelos amigos que estão vendo este vídeo, Pai. E se alguém, Pai, ainda não tomou a decisão por Jesus, ainda não lhe entregou os seus pecados, que eles possam ser tocados, movidos pelo Espírito Santo, para que possam tomar esta decisão, que será a melhor decisão da sua vida. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, Deus, pois só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor e de toda honra. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e creia na palavra de Deus. Eu creio. E você?